Seja bem-vindo a mais um YangCast, que alegria receber você por aqui. Gente, eu sempre falo isso, o YangCast é um podcast diferente, por quê? Porque aqui nós nos preocupamos em gerar uma audiência inteligente, uma audiência que, acima de tudo, entende que o diálogo é transformador e que o diálogo, ele constrói. Por isso que eu fico muito feliz cada vez que você está aqui consumindo conteúdo. Isso mostra para mim que você leva muito a sério os conteúdos que nós liberamos para você aqui nesse canal. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o André Yang e é claro, eu sou o seu anfitrião aqui nesse podcast, onde nós temos um tempo de mesa que é maravilhoso e essencial para a sua vida. Tudo que é liberado através dessa mesa aqui alcança milhões de pessoas. Eu sempre que estou no podcast do Yang e vejo uma mesa, eu fico perguntando, cara, como será que essa mesa foi feita? Eu não estava lá quando ela foi fabricada, eu não sei o nome de quem a fez, eu não sei como foi exatamente o processo e a sequência para essa mesa ficar pronta e bonita desse jeito, mas uma coisa eu sei, esta mesa aqui, ela está sendo um divisor de águas na vida de muitas pessoas, porque o que os convidados estão entregando neste tempo de mesa está sendo forte o suficiente para transformar vidas e fazer pessoas serem alcançadas pela graça de Cristo. E eu fico muito feliz com isso, e é por isso que eu já falo para você que esse canal aqui é o canal que vale 100% a sua inscrição. Se você não está inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, ativa as notificações para você não perder nada, e toda vez que o Yang chegar com um novo convidado, com uma nova história, com novas experiências, você será notificada e notificado que o quê? Que o YangCast, ele está no ar. Nossa produção vai deixar para vocês aqui, ó, o QR Code, é só fazer a leitura do QR Code e você será direcionado para o nosso Instagram. Instagram que agora caminha para 1.200.000 seguidores, nós estamos alcançando diariamente muitas pessoas que através das entrevistas aqui do YangCast, elas têm lá em nosso Instagram cortes específicos de cada momento na entrevista, elas conseguem enviar para o grupo da família, enviar para os amigos com mais facilidade. Então a nossa recomendação já neste início de entrevista é que você também se torne um desses 1.200.000 seguidores no Instagram. É só fazer a leitura do QR Code que você será direcionado para lá. Eu estou recebendo uma convidada aqui tanto quanto especial, né? Ela falou assim para mim, Yang, eu já via muito o seu conteúdo, eu já vejo bastante os seus vídeos. Eu conversei com ela nos bastidores e ela falou, estou feliz de estar aqui com você, mas eu devolvi, falei para ela, eu que estou muito feliz de estar aqui com a senhora. Eu aprendi algo desde cedo, né? E eu carrego isso comigo. Uma vez meu pai, em uma certa oportunidade, né, meu falecido pai, ele me chamou e falou assim, filho, deixa eu te ensinar uma coisa, porque eu sempre fui esse cara comunicador, sempre fui esse cara que estive pro lado da comunicação, gostava de falar muito, gostava de estar no meio de adultos, né, e eu sendo aquele jovem, aquele pré-adolescente, emocionado e falando, meu pai me chamou e falou assim, filho, eu vou te dar aqui um conselho que se você levar para sua vida, ele vai mudar a sua vida e vai transformar a forma como você enxerga as pessoas. Qual é esse conselho que eu vou te dar? Toda vez que você estiver com uma pessoa que tem mais tempo de vida que você, toda vez que você ter a oportunidade de sentar com alguém que viveu muito mais que você, fale menos e ouça mais. Porque as pessoas que têm mais tempo de vida, as pessoas que têm mais vivência, elas terão mais sabedoria para acrescentar para você. E esse conselho eu levei a sério e por isso que eu falei aqui para dona Laurice Bicalho. Eu falei, dona Laurice, eu que estou feliz de poder aprender um pouco mais sobre a vida, porque eu ainda sou um menino que tem muito que aprender. Ela é minha convidada especial, ela é escritora, treinadora e palestrante internacional. Ela escreveu o best-seller Chamaram-me de Vigarista. Olha só, por que será isso? Vamos entender o que aconteceu na história dela, senhoras e senhores. Recebam com muito carinho a mulher que fez da história dela inspiração para outras vidas. Minha querida amiga, minha querida mãe, dona Laurice Bicalho. Seja bem-vinda ao Yang. Obrigada, é um prazer estar aqui contigo. É mais uma realização dos meus sonhos. Tinha um desejo muito grande, sempre eu te seguindo ali, eu falava, eu ainda vou estar naquela mesa. Que legal. Ser entrevistada por esse rapaz. E sempre seguindo você, meu coração ardia. Eu me via mesmo estar com você.
E eu agradeço muito a legal. Deus, porque foi uma surpresa muito grande para mim. Conta como foi que a senhora chegou aqui, a Ju, né, que é a Ju Bicalho, que é a filha da dona Laurice, ela tem, inclusive, tem a entrevista da Ju já aqui no canal, vocês conseguem também acompanhar. A Ju simplesmente não falou que a senhora viria no Yang? Não, e não me falou que era você, ela não sabia que eu tinha esse desejo, sabe? Eu sempre vi e falava, um dia eu vou quando eu for no Brasil, eu vou procurar, eu quero ser entrevistada por ele, porque é conteúdos maravilhosos, a gente aprende muita coisa com o seu canal, são entrevistas de valores, vale a pena, né? Eu mesmo já sou idônea, eu não vou ficar perdendo tempo na internet, mas o seu canal não tem como, ali você aprende de tudo mesmo, do bom e do melhor. Então, assim, eu estou muito feliz, muito satisfeita mesmo de estar aqui com você. E é um sonho mesmo realizado. Cara, que legal. Eu nem posso aprofundar muito, porque eu sou igual manteiga Vai fazer eu derretida, chorar. não vou chorar aqui. Eu tô até com um lencinho ali, porque realmente foi uma surpresa muito grande. Dona Laurice, eu que fico muito feliz, é um prazer recebê-la aqui no Yang e compartilhar um pouco da sua história com a nossa audiência. E é justamente isso que eu já queria começar esse podcast aqui entendendo. Quem é a Laurice Bicalho? Laurice Bicalho, eu nasci em Teoflotone. Teoflotone? Sim. Um beijo para Minas Gerais. E depois casei. Casei com 16 anos e fui com meu marido para Belo Horizonte. E hoje eu estou aqui, morando em Portugal. Uhum. Mas eu fui uma menina que, na época, meu pai faleceu. Na época eu tinha uma condição boa, mas depois que ele faleceu, minha mãe praticamente perdeu tudo. E nós vivemos uma vida muito difícil na época. E na escola estudei e eu era muito humilhada. Todos achavam que eu nunca ia ser ninguém, principalmente pela situação financeira nossa, que estava no zero. Nós almoçávamos, às vezes não tinha o jantar. Nossa. E muitas vezes também não tinha comida. Minha mãe conseguia ali uma farinha e punha açúcar ali. E dava a gente farinha com açúcar e água para tomar, para passar, porque não tinha mesmo, nós era escassez de tudo. E minha mãe fazia bolo, às vezes, para vender, só com fubá e água, e punha ali na panela, no fogão a lenha, e punha a brasa em cima da panela, e soprava e fazia aquele bolo. E às vezes dava os irmãos mais velhos para poder sair vendendo. E aquilo dava para comprar alguma coisa, mas um dia tinha, outro dia não tinha. E na escola, então, eu estudava mesmo assim, porque minha mãe queria que eu fosse alguém. Só que o mundo, naquela época, me rejeitava pela minha deficiência e pela minha pobreza. Uhum. Antigamente, né? Hoje eles falam deficiente, como eu realmente não me considero deficiente, me considero eficiente. Legal. Mas me chamaram de aleijada, mandava minha mãe me prender num quarto, as amigas, porque falava que eu não ia casar, que os homens iam usar e abusar de mim, porque ninguém casa com aleijado. Ainda mais eu também, na época, né, não tinha beleza nenhuma. Hoje eu sou maravilhosa, claro, mas antes era uma gata. eu não sabia me cuidar. Então, assim, eu sofri muita humilhação mesmo. E meu caderno, minha mãe comprava um caderno praticamente por ano inteiro. Aí a gente escrevia e tinha que apagar para poder escrever depois, porque não tinha como comprar mais, sabe? Então, ela apagava ali, apagava as letras e quando eu ia para aula, eu escrevia naquilo que foi apagado. Então, assim, foi muito difícil para guardar Sim. as coisas. Às vezes, quando tinha alguma prova, alguma coisa para fazer, eu tinha que pegar o caderno das minhas amigas que estava com tudo escrito para mim estudar, porque o meu eu já tinha apagado para a aula seguinte. Eu não tinha um chinelo para calçar, era pé de um, pé de outro. Às vezes, era grampo, né? Furava ali, calçava e fui passar. E minha vida foi criada assim diante de muitas humilhações mesmo, perseguições, defamações. Às vezes meus coleguinhas, por eu ter uma letra muito bonita, quando a professora me chamava no quadro para escrever alguma coisa, eu era triste, porque eu sabia que lá fora eles iam me xingar, me bater, por causa que eu era escassa, eu não tinha condição nenhuma, e por eu ter as letras bonitas, a professora me chamava para poder escrever no quadro.
Então, passei por muitas humilhações mesmo, principalmente minha mãe, por não ter condições, falava, olha, você pode muito bem pôr essa menina sua para poder ajudar você a comprar pelo menos alguma coisa. Mas minha mãe, ela é aleijada, não estava, ó, pega vai lá, tinha uma igreja lá, ainda tem até hoje, leva ela na igreja, deixa ela sentada lá, e vem embora, depois você pega, manda ela pedir esmola. Aí pegou um prato, esses pratos antigos, né? Sim, sim. E pegou e deu minha mãe e falou assim, dá ela esse prato, e ela vai, senta lá na igreja e fica pedindo esmola. E aí, por meu braço ser deficiente de virar, ela virava o braço e falava assim, ela chega pro povo, ela vai fazer assim, me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Aí eu pensava assim, eu não vou fazer isso, eu vou ser alguém na vida, eu não vou pedir esmola, eu faço qualquer coisa, mas esmola eu não vou pedir. E a senhora tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 8 anos, 8 para 9 anos, sabe? Isso fixou muito na minha mente, que tudo que eu falava com minha mãe que eu ia ser, que eu não ia casar, que ninguém queria casar com a aleijada, que eu não ia ser nada, que era para minha mãe prender no quarto, não ia usar, abusar, minha mãe ia criar eu e criar neto, eu rejeitava pela minha mente. Eu falava, não ia ser. Só não falava com a minha mãe, que se eu falasse, eu não vou ser isso, eu apanhava. Já cheguei ao ponto de apanhar, de ir para água com sal. Ela pôr água na bacia com sal e me dar banho. E a bacia ficar toda cheia de sangue, de tanto que eu apanhava. Porque os amiguinhos, eles falavam coisas, principalmente quando eu escrevia nos quadros. Falava com as mães que eu punha língua para eles e tal. E eu não fazia nada disso. Aí minha mãe, por não ter marido e querer que a gente fica tudo certinho, me corrigia agressivamente, mas isso naquela época eu amo, sou apaixonada com a minha mãe. É o jeito que ela achava que ia nos corrigir, não é? E minha vida na infância foi essa. E depois que casei, minha mãe, depois que eu fiz 16 anos, minha mãe também, eu fui para a igreja, minha mãe deixava eu ir e ela praticamente cuspia. Se secasse e eu não chegasse, o couro comia. Aí nisso tinha uma rua que eu estava arrumando e tinha uma máquina que estava passando ali. Aí eu parei, terminou a igreja, eu parei ali para esperar a máquina passar. E quando eu parei, chegou um rapaz e parou do meu lado. Para esperar também, que nós não podíamos atravessar, que estava tirando as terras, sabe? Aí minha mãe de lá, minha casa era no alto, minha mãe viu eu e o rapaz do meu lado. Aí o rapaz virou para mim e falou assim, nossa, eu estou com tanta pressa e a máquina demorando, e como que eu vou fazer eu vou chegar atrasada? Ainda falou assim, eu não sei onde que eu estava indo. Aí eu falei assim, aí eu já estou preocupada com a minha mãe, porque ela cospe, se secar e eu não chegar, eu apanho muito. E lá, mas ela vai ver que é por causa da máquina. Aí, nisso, minha mãe desceu de casa, viu esse rapaz. Aí, olhou assim e falou comigo que você vai embora agora. Falou com o rapaz, você vai embora agora lá para casa com ela, que eu tenho uma conversa para conversar com vocês. E me pegou, como se ela estivesse me abraçando, né? Me abraçando, pôs o pescoço, a mão assim no meu pescoço. E ela tinha a unha grande, aí ela enfiou a unha assim no meu pescoço. Uma forma de me chamar a atenção por eu estar ali com aquele rapaz. Quando ela tirou a unha assim, ficou. Sangue desceu das unhas. E aí ela fez esse rapaz, chamou meu irmão. Na época eu já estava com 16 anos, meu irmão era policial, fez nós casados. Deu 30 dias para namoro, noivado e casamento. O rapaz falou assim, mas eu nem conheço, como que eu vou casar com ela? Não conhece, achou que estava mentindo, sabe? Aí fizeram esse casamento, enfim. Meu Deus do céu. Cara, não foi uma lua de mel, não, você não imagina. E eu, como eu não tinha entendimento nenhum, não sabia nem o que era homem. Aí minha mãe pagou o hotel na época, o rapaz nem trabalhava, era praticamente uma criança também. Ele tinha 17, e na época a mente não era igual hoje, né? Aí minha mãe, eu lembro que ela pagou um hotel para assim. Aí eu ficava rodeando, ele vinha, pulava da cama, e ele corria atrás de mim, ficava rodeando ali a cama, nós dois correndo. Porque eu tinha medo da coisa, porque eu nem sabia o que era. Eu sei que ele conseguiu, né, me jogar na cama na época e colocou um travesseiro ali na minha boca e eu sei que foi terrível. Aí nós vivemos, nessa geração desse casamento surgiu uma filha, a qual eu fiquei contente, falei, agora graças a Deus tem uma filha, vou desse casamento e vai ser meu braço direito, porque eu não tenho um braço e era muito difícil também para mim fazer as coisas e é bom que ela me ajuda. Eu falei, essa criança vai ser meu braço direito. E fiquei muito contente. Aí eu vim para Belo Horizonte, depois eu fui para casa da minha mãe passear e fui com a minha filha. Aí chegando lá, meu irmão foi destacado para um lugar que tinha um sítio. Aí ele falou comigo assim, mãe, fala com a Laura para vir colher as frutas, né? Que já está
no tempo, na época, para a Fabiane. Aí eu peguei e fui. Deixei ela com a minha mãe e fui. Peguei essas frutas. Quando cheguei lá, aí deu uma tempestade muito grande, que arrasou com a cidade. E o sítio era na estrada de chão. Uhum. Aí, quando deu 0 hora ali, eu comecei a sentir cheio de flor. Eu não suportei ficar dentro de casa. Eu falei com meu irmão, não, eu preciso ir embora, eu estou sentindo um cheiro muito forte aqui dentro de casa. Ele, não é nada não. Eu falei, eu não sei, eu deixei minha menina com a minha mãe. Aí ele falou assim, não, se fosse alguma coisa com sua filha, minha mãe avisava. Só que nisso, minha filha desceu, foi para o hospital. Minha mãe mandou me avisar, só que não teve como me avisar, porque não tinha eletricidade, não tinha telefone, não tinha nada. A tempestade acabou com tudo, não tinha luz nem nada. Aí minha mãe foi no quartel, falou com ele, olha, a menina tá ruim, a filha dela foi para o hospital, tá muito ruim, tem que avisar ela. Aí os policiais pegaram um jipe com corrente nas rodas e mandou me avisar. Só que nisso, nessa trajetória, o jipe ficou atolado. Não deu para continuar. Meu Deus. E deu de manhã, eu falei com meu irmão, de manhã eu quero ir embora. Aí quando foi 5 horas da manhã, ele arrumou outro carro lá na polícia e me levou. Quando eu cheguei em casa, não sabia de nada. Deixei a menina boa, achei que estava bem. Não passou nada pela minha cabeça. Eu senti aquela aflição, mas a gente jovem não leva muito a sério. Chorei muito na aflição, mas continuei, achei que estava tudo bem. Quando eu cheguei em casa, eu já tinha colhido as frutas para dar para minha filha. Quando eu cheguei em casa, a casa da minha mãe tinha uma subidinha que era a porta da sala e aqui a cozinha. Como era chuva, eu estava com a bota muito alta, suja de lama, eu falei que meu sobrinho estava comigo, ó. Quando eu olhei assim, quando estacionou o carro, aí eu vi muita gente na casa da minha mãe, eu vi uns lustres. Aí eu falei com meu sobrinho, vamos passar com essa sacola pro sul, que minha mãe tá cheia de visita. Falei, nossa, que tanto de visita que minha mãe arrumou. Aí fui. Quando eu passei na porta da sala, assim, com a sacola, eu olhei assim, falei, uai, um caixãozinho, morreu alguém. Aí todo mundo achou que eu sabia, mas eu não sabia. Quando eu cheguei assim, pus a sacola na porta, quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus, minha filha! Hoje eu já, né, Deus já me fortaleceu com isso. Aí era minha filha que estava morta. Tinha entrado em óbito, minha mãe tinha mandado me avisar, mas não sabia de nada. E eu, na época, desmaiei, dei muito trabalho. E eu não acreditava. Eu falei, meu Deus, o que eu mais queria? Porque eu era muito judiada pelo meu marido e eu tinha certeza que aquela filha ia ser minha amiga. Eu também fui muito judiada pela minha mãe. Eu achei que aquela filha, eu sabia que aquela filha, para mim, ia ser tudo. No ventre eu já estava ali, aquele amor já era minha companheira, já era tudo para mim, que eu conversava com ela e sentia aquele abraço, aquela coisa, sabe? E ver meu sonho sinalizado ali numa urna. Não foi fácil na época. Mas foi o momento mais difícil, né? Mais difícil. Aí perdi ela na semana e o pai delas no outro. Ah, foi criança e a criança e o pai? E o pai. O pai me abandonou sem eu saber e foi embora e perdi ele também para sempre. Aí tudo bem, passou, né? Passou as provas, né? As lutas, as tristezas foi imensa, mas fui erguendo, porque eu tinha propósito na minha mente. Eu falava, eu sempre via o que eu passei, eu sempre queria melhorar. Eu falei, não, eu tenho que erguer, eu não posso ficar só chorando, eu tenho que, agora eu estou sozinha praticamente, eu tenho que fazer algo, eu tenho que, nem que seja trabalhar para as pessoas, para tentar uma vida melhor, né, do que a que eu vivia. Já não tinha filho, já não tinha marido, isso foi um tempo. Vou abreviar bastante, porque é muito longo. Aí passou, eu saí da cidade, vim para Belo Horizonte, sofri muito, batia nas portas. Mas como que eu vou dar trabalho para uma aleijada? Falava, mas deixa eu tentar, porque como eu fazia muita coisa na minha casa, carregava água na cabeça e carregava areia molhada, era um morro que você tinha, para descer você gastava praticamente 2 horas e para subir 3, e eu pegava aquela lata de água e punha planta em cima para andar e a água não sair para fora. Então, assim, eu sabia que eu ia dar conta do trabalho. Mas eles falavam que não. Aí, tentando muito, a senhora falou, ó, você insiste tanto, eu vou deixar você. Aí, a primeira coisa que ela mandou arrumar foi o quarto dela. Quando ela entrou no quarto, eu falei assim, isso não é um quarto, mas isso é um hotel. O que é isso? O que você arrumou com esse quarto? Meu Deus do céu! Ela dava pulos de alegria. Ali eu consegui o trabalho. Aí eu tinha que fazer salgado também, consegui, enfim, fui vivendo. Foi o primeiro... Foi o primeiro desafio
terrível, mas venci todos. Sim. Agora, tem algo que eu quero destacar aqui, que a senhora falou e eu achei muito interessante. Voltando ali na mãe da senhora, a senhora diz assim, cara, a minha mãe, ela pegou no meu pescoço, né? Minha mãe, como ela não teve um marido, um esposo ali presente com ela queria que os filhos estivessem, né, alinhados, queria me manter alinhada na vida e por isso, de certa forma, ela em alguns momentos me agredia, enfim. Só que o que eu achei legal é que a senhora fala assim também, cara, mas isso é, claro, passado, hoje eu amo minha mãe, etc. E aí acende uma questão que é bem interessante pra gente aconselhar a geração de hoje nos dias atuais. Os pais, eles precisam ser compreendidos e perdoados, aqueles pais que, por motivos que às vezes os filhos não sabem por quê, mas sempre, com certeza, existe um motivo, era mais bruto, era mais agressivo. Na visão da senhora, o pai precisa ser perdoado, a mãe precisa ser perdoada pelos filhos? Mas isso é com certeza, não é nem mágoa, você não pode nem guardar mágoa de uma mãe. Nem tão pouco de um pai. A minha mãe, antigamente, era analfabeta, né? Eu sou semi-analfabeta. Minha mãe era analfabeta, não teve pai, não teve mãe. A mãe dela morreu, ela tinha 7 anos. Como que você vai guardar mágoa de uma pessoa que, por tudo que ela fez, foi para o seu próprio bem? Era o jeito que ela tinha de corrigir. Ela não tinha estudo, não podia dar um bom estudo para nós. Às vezes achava que a professora que ia educar, que ia ajudar através dos estudos. Ela não pôde fazer isso, ela dava a educação dela. E ela brilhou, ela foi brilhante, ela nos corrigiu. Hoje eu sou o que eu sou, agradeço a ela. Sabe? Então, assim, mágoa, filhos nunca devem guardar. Eu acho uma palavra até muito pesada, um filho falar que tem uma mágoa de uma mãe que gerou ali 9 meses, passou dor, passou tudo para criar. Toda mãe cria filho com muito amor e muito carinho. Ela pode ser o que for, mas se trata de filho, ela quer proteger. Então, assim, eu nunca guardei mágoa da minha mãe, nem sei o que é isso, nem sei que palavra é essa. E olha que apanhei muito. Sim. Minha mãe, assim, às vezes ela abria as pernas e punha minha cabeça, meu pescoço dentro da perna. Aí ficava a cabeça para trás e a bunda para frente. Ela batia na cabeça, na cara e na bunda. E quando ela me soltava, eu estava toda roxa mesmo, toda machucada mesmo. Minha mãe fumava e ela punha brasa no cachimbo para acender. E ela mandava eu. Aí eu enfiava a colher no fogão e a colher esquentava. Aí eu tirava a colher. Eu falava, não dou conta. E esse braço, ele é um pouco dormente. Inclusive, ele tem marcas daqui e aqui, profunda. Aí eu pegava, como a colher era quente, tirava a colher dali, enfiava esse cotovelo dentro do fogo, cheio de brasa, a brasa colava no cotovelo, eu pegava a colher e tirava a brasa e levava para ela. E quando eu ia tomar banho, que eu via aquela bolha de todo o tamanho do meu braço, quando eu ia esfregar não, tomar banho na bacia, aí que eu passava a mão, aí eu falava, ó mãe, o tamanho da bolha. Aí, antigamente, ela não podia comprar remédio, tinha couro de coelho. Pegava a pele do coelho, punha para secar e tirava o couro, aquela pelinha, aquele pelinho, e pregava no meu braço todinho. Aí, aquilo ali que segurava. Quando era no outro dia, aquilo estava meio seco, aí ela tirava aquela casca grossa com aqueles pelos, sangrava e punha de novo. Inclusive, esse braço meu, esse lado aqui, tá só no osso, de tanta carne que já foi comida, assim, no fogão. Eu às vezes tinha que cozinhar e tudo. Mas, olha, eu nunca vi uma mulher tão apaixonada pela minha mãe igual eu. Minha mãe era, eu chamava de docinho de coco, sabe? E para mim, assim, por que eu vou ficar com raiva dela? Ela é minha mãe, também. Muito. Ela foi, se eu passei por isso, imagina ela. O que ela não passou, não é? Então, assim, ainda mais agora. Ai, quando eu vi que... Quando eu comecei a ter mesmo condição, mesmo que ela depois ela não precisou, ela teve as pensões do marido e dela também, né? Vai passando o processo, você vai evoluindo. Eu queria dar para... Olha, minha mãe não levantava da cama sem eu levar o café para ela. Ela gostava muito de Nescau. Antes de eu ir para o meu trabalho, eu fazia o Nescau, comprava o pãozinho, levava na cama para minha mãe, sabe? Eu achava, assim, que era um jeito de honrá-la por ela ter me colocado no mundo, sabe? Então, assim, para mim foi uma honra muito grande eu ter minha mãe. Hoje eu sou essa pessoa, eu acho que se ela tivesse me batido mais, eu era melhor do que eu sou hoje. Esse ponto que é um ponto interessante também que eu queria te perguntar. Hoje nós vemos, na geração atual,
né? Muito se fala, existem vídeos, né? Hoje, de certo modo, o ser humano, ele evolui, né? Então, conforme ele tem essa evolução, muitas coisas mudam. E justamente no ensino, na educação das crianças, né? Então, hoje a gente tem a questão da inteligência emocional, da psicologia positiva, sobre como educar a criança, como educar os filhos sem bater. Mas quando a gente conversa com a geração anterior, a fala, né, que a gente recebe é justamente essa. Não me doeu ter apanhado na vida. Não me doeu na vida ter apanhado pelos meus pais. Foi bom eu ter apanhado porque isso me ensinou. Fazendo um comparativo com a geração anterior, que apanhou muito, e hoje tem pessoas que são pessoas extremamente formadas, pessoas que são pessoas boas, pessoas que são bons humanos de luz. Com a geração atual, é onde o que mais se vê é o filho que grita com o pai, que bate às vezes no pai, o filho que responde o pai. Fazendo esse comparativo, qual a visão que a senhora tem com essa questão do pai corrigir o filho? Eu acho que, olha, hoje os pais estão deixando muito light, sabe? Eles estão entregando mesmo os filhos. Tem pais que falam assim, nossa, hoje a escolinha já ligou para buscar mais cedo. Eles não têm mais aquela responsabilidade. Eles querem que o mundo praticamente crie os filhos. Então, eles estão deixando muito solto, sabe? E eu acho que isso é muito ruim, porque não adianta... Olha, pelo menos, a minha visão é essa. Porque hoje eu tenho 2 filhas maravilhosas, né? A Júlia Bicalho, a Geisiane. São filhas que são amorosas e meus filhos só corrigiam no olhar. Eu só falava assim, quando eu ia para a igreja, eu falava, aqui dentro de casa vocês comem o que vocês quiserem, bebem, porque lá na igreja vocês vão prestar atenção. Não vão levantar. Faz o que vocês quiserem. Enche a barriguinha agora, come, porque lá vocês vão prestar atenção. Então, você tem que ter autoridade para cuidar do seu filho. Porque uma criança não sabe qual caminho que ele vai, não. A minha visão, é que, com certeza, tem pais que é responsável pelo futuro do filho hoje. Porque se a criança é pequena e não tem domínio com ele, o pai tem que ensinar. O pai que tem que corrigir, sabe? Aí eles falam assim, não, eu vejo filhos hoje fazendo careta para os pais, cospe nos pais, eu quero isso e pronto, acabou. Meus filhos, eu só olhava e fazia, acabou. Eles não falavam nada, sabe? E eu estou indo com vocês em tal casa. Come tudo tranquilinho aqui. Não que eu deixava eles à vontade, sabe? Uhum. Em casa podia fazer de tudo, mas na casa dos outros você tem que respeitar. E em casa mesmo eles respeitavam, porque eu dava para eles esse respeito. Então, assim, eu acho que hoje, principalmente agora com essa internet, meu Deus, tá aprudecendo a mente das crianças. As crianças já estão nascendo com a mente doente, porque o pai quer fazer alguma coisa, já vai ali dar um bichinho. Como que vai ficar a mente dessa criança? Pelo menos se desse ali, posto-se ali alguma coisa sadia para ajudar na mente da criança, tudo bem, mas a bichinha se perdendo tempo, porque não quer ter mais tempo com os filhos. Os filhos hoje incomodam muito os pais. Eles já dão graças a Deus pela internet para soltar ali. É muito, olha, até para comer. As mães da criança, o telemóvel. A criança nem sabe o que ele está comendo. Está ali assistindo a telemóvel, vai acabar com a colher na boca. Para o filho comer. Uai, não, senta, vem cá, meu filho, está na hora de comer. Vamos orar ali, agradecer a Deus. Quem ora, ora, quem reza, reza. Vamos agradecer esse pão de cada dia que vamos comer. Ele tem que saber que aquele pão é sagrado. Uau, e que ele tem que agradecer a Deus aquele momento. Pode ser um arroz só, é um horário muito maravilhoso, que tem pessoas que não têm para comer. Então, você tem um pãozinho, vem aqui, meu filho, senta aqui. Ó, agradece, Papai do Céu. Legal. Com as poucas palavrinhas. Sim. E come, pronto. Sim. Mas eles não, eles tacam o telemóvel. A criança está ali olhando para o telemóvel e a mãe, o olho no telemóvel... Aqui é telemóvel. Aqui em Portugal é telemóvel, lá no Brasil celular. Isso, aí dá o celular, a criança acaba com o olho no celular e a mãe enfiando comida. Ela nem sabe o que ele está comendo, se é um arroz, se é um feijão, se é uma fruta, nem nada. E qual a importância, dona Laurice, por exemplo, dessa questão da mesa? Porque isso é uma realidade, né? Hoje em dia, infelizmente, o celular ele se tornou alguém da mesa, né? Porque as pessoas elas almoçam, às vezes em família, e no celular, ou as pessoas, cada um no sofá, o outro lá na cozinha, o outro na sala. Como que a senhora enxerga essa questão, assim, por exemplo, da comida, da mesa posta, família na mesa, sem celular, ambos almoçando, em comunhão, vivendo aquele momento? Por que isso é tão importante para a sociedade? Então, porque, olha, esse momento é um momento sagrado. Sim.
Porque tem muitos hoje que estão no hospital, no leito de dor, que nem condição de comer tem. E tem muitos que mesmo não estando no leito de dor, né, no hospital, mas estão aí, tem muitos mendigos, tem muitas pessoas até trabalhadoras em casa, que pagam seus aluguéis e às vezes não tem o pão na mesa. Então, esse momento é sagrado. Esse momento é um momento sagrado, sabe? Então, eu acho que é um momento de você reunir ali com a sua família, estar ali, agradecer a Deus, é um momento gostoso, né? Que Deus preparou ali o pão de cada dia para todos e valorizar, mas eles não, eles preferem o mais fácil, acha que é difícil hoje, né? Não sabendo que é o futuro deles, estão ali. Esse ponto sobre os pais, cara, eu fico muito feliz assim quando eu vejo a senhora falar que a senhora sofreu muito, né? A mãe da senhora, ela foi, em certo ponto, muito ríspida, né? Na forma de te ensinar. E é lindo você ver uma pessoa, sabe? É lindo quando você vê uma pessoa que ela tem essa capacidade de dizer assim, cara, mesmo que fez o que fez, ela é minha mãe, eu a amo. Eu acho que a nossa geração precisa disso, né? As pessoas precisam perdoar os pais perdoar os filhos, né? Aceitar o perdão dos filhos, porque isso é importante para a nossa sociedade. Aí eu quero entender agora como que essa obra-prima nasceu. Chamaram-me de vigarista. Não se preocupe, vai ter virada. Que a dedicatória desse livro aqui, né? Olha só que legal. A primeira vez que eu vejo a dedicatória do livro, ela foi feita especificamente para aquele que foi responsável por permitir a dona Laurice viver tudo que ela viveu, que é Jesus Cristo. Como que foi? Qual é a história que esse livro aqui ele narra? Esse livro, inclusive a capa dele, eu tô com esse rosto com lágrimas, né? Esse livro, Me Chamaram de Vigarista, eu tinha comércio, eu sempre fui uma mulher que trabalhei muito, e eu sempre fui empreendedora, e eu tinha um restaurante, e restaurante eu fui contratada por empresas, a Debrecht, outras empresas mais, para servir comida para os funcionários. Então, correu tudo bem, eu peguei eles mandaram alugar outro restaurante, montar outro restaurante em outra cidade, além de eu ter o meu. Sim. Eles iam para outra cidade e queria que eu abrisse mais outra. Assim eu fiz. Fui para outra cidade de Minas, abri mais outro restaurante. Sim. E comecei a servir a comida para eles. Aí, quando foi um dia, eu tinha meus funcionários também que me ajudavam. Eu que cozinhava, eu que punha meu tempero, o tempero era meu. Agora, tinha minhas funcionárias que me ajudavam a picar, e um arroz, uma coisa assim que não precisava de muito sabor, ela fazia. Mas quando era uma comida que precisava de mais sabor, uma carne, uma coisa mais saborosa, o tempero sempre foi meu. Sempre foi da senhora, sim. Que eles exigiam, sabe? Então, a senhora deve cozinhar muito bem, hein? Olha, o pessoal gosta, eu faço com carinho. Faz eu o faço feijãozinho, com muito amor. aquele feijãozinho brasileiro. Eu faço com o que eu tenho, que é amor. Muito maravilha, eu gosto muito. Minha filha é apaixonada com comida. Mesmo, eu amo feijão, eu tenho que comer o feijão da senhora. Olha, os pessoal, quando ia me visitar, que eu tinha igreja na minha casa, falavam assim, e só segura o nosso pela boca. De tanto que gosta, porque eu faço realmente com amor. Eu faço fogão a lenha e aquelas paneladas, e eu gosto. E aí, o que acontece? Eu fali, eles foram embora. Olha como que Deus é bom. Quando minha filha, que tinha que fazer o café da manhã também para eles, era uma mesa enorme, de tudo quanto é qualidade de frutas, pão de queijo, tudo. Era tudo quanto é qualidade de coisas tinha que ter nesse café da manhã. Aí, sempre quando elas faziam a mesa, eu ia para olhar se estava tudo certinho, que eu gosto de ver se está tudo em dias, né? Aí eu fui para olhar se a comida estava tudo perfeito. Quando eu cheguei, meu coração fechou. Aí eu virei para minha filha, que sempre me ajudava, falei, Júlia, eu não vejo ninguém sentado nessa mesa. Ela falou, mas que isso? Eu falei, não vejo. Parece que não vai vir ninguém hoje. Ela falou, não, porque nós começávamos às 6 horas da manhã, que 7 horas tinha que estar tudo pronto. Tinha alguém que ia mais cedo, 5 horas da manhã, para fazer o café e ir adiantando. Que era também o marido da minha filha. Aí eu não via ninguém sentado nessa mesa. Aí eu falei assim, mas será? Eu falei, não sei não, eu estou sentindo uma dor muito grande. Eu falei assim com ela, aí passou. Aí nós fizemos as preparações, que era, acho que uns 150 no café da manhã, à tarde, era almoço, jantar e o café da tarde. Aí deu 8 nada, 7 nada, eu falei assim, não apareceu ninguém. Aí foi dando os horários, ninguém apareceu. Aí eu falei, Julie, o que está acontecendo? Não apareceu ninguém. Ela entrou dentro do carro, mas o marido, e foi lá no escritório, ver o que estava acontecendo. Joguei lá no escritório, estava lotado de empresário. Não tinha ninguém mais na cidade.
Eles foram embora tudo de madrugada e ficaram ali. Não só o meu restaurante, eles alugaram vários, né? Muitos empresários, pessoas donas de hotéis, procurando, né, as empresas. Por que não apareceu ninguém? Então, aí eu fui à falência, porque sumiram, eu não tinha como manter. Sim. Aí foi que eu tive uma falência muito grande. E quando eu estava certinho com eles, eu ganhava muito dinheiro, eu ajudava muito. E tinha uma pessoa que eu amava muito, que eu comprei, ajudei com lote, ajudei na construção de uma casa. E nisso chegou umas pessoas lá no meu restaurante, a gente ficou conversando sobre aquilo. Gente, mas como é que isso aconteceu? Como é que foi acontecer isso e tudo? Eu conversando com eles, a funcionária vi, e uma pessoa falou, isso é mentira. Sabe o que esse povo faz, esses empresários aí? Eles montam isso aí, ó, isso aí eles fazem uma reunião para falar que vai falir, para depois não pagar nós. E abre falência. Eles tudo são vigaristas. E eu estava no meio. E eu ouvi isso da boca dessa pessoa. Aí entrou no meu ouvido, caiu no meu coração. Foi como se ela tivesse enfiado uma facada, sabe? E torcido, assim, me doeu muito essa palavra vigarista, que eu acho uma palavra muito forte. E eu sou uma mulher muito trabalhadeira. Sempre comi o suor do meu rosto. Sim. No próximo casamento que eu tive, eu tinha trabalhado tanto que eu não fui para a casa dele, ele já veio para minha casa. Eu, quando comecei a construir, eu comprei lote para mim começar do zero. Começar do zero, sim. E eu não tinha como pagar mais pessoas para ajudar o pedreiro. Eu colocava uma saia longa, colocava tijolo na barra da saia, segurava as duas pontas da saia e levava o tijolo e colocava lá. Nunca tive dificuldade, nunca. Quando eu vi que eu estava indo devagar com os tijolos na saia, eu enchi o carrinho de mão, pegava esse braço, põe no carrinho, pegava outro, eu saía de cocada empurrando o carrinho, porque se eu pegasse assim, virava, porque essa mão não tem movimento. Sim. Aí eu fazia, então, sempre mesmo, tanto que eu aposentei com 23 anos, acidente de trabalho. 23 anos, sim. Sempre, e depois de aposentada, eu sempre trabalhei. Então, para mim, esse nome foi forte, porque esse não é o meu caráter. Sabe, eu sempre lutei mesmo, eu comi mesmo o suor do meu rosto, e às vezes meu suor era até com sangue. Quantas vezes quebrava bolha de calor, eu trabalhando, ajudando os pedreiros, essas bolhas estouravam, que eu queimava no sol, e saía sangue. Então, assim, para muitos esse nome é normal, mas para mim, que sou uma mulher trabalhadeira e honrei os coros que a minha mãe me deu, foi uma palavra que me doeu muito. Aí, da boca de quem? Uma pessoa que eu ajudei muito. Aí isso me doeu. Aí foi se passando os tempos, a minha história é muito forte, e com a ajuda da minha filha, ela falou, mas escreve um livro. Aí eu fui escrevendo um livro. E quando o livro estava pronto, eu falei, agora eu preciso do nome. Qual o nome que eu vou colocar nesse livro? Aí eu fui na igreja, peguei as escritas, né? Não tinha o livro ainda na mão, pus numa pastinha e fui para a igreja. Cheguei lá, peguei essa pastinha, abracei e falei com Deus, Senhor, qual o nome que eu ponho nesse livro? Eu queria que o Senhor me ajudasse, se for da tua vontade, porque esse livro é assim. Eu tenho o meu sofrimento, que eu passei os desafios, e com a palavra que Deus mandou, que me libertou naquilo ali. Então, meu livro é Desafios e Superações. As superações que eu tive foi mediante as palavras. E as palavras que vinha quando eu ia buscar, essa palavra eu coloquei no livro também. Assim, passava um desafio, eu sofri, passei isso. Como que você saiu disso aí? Eu saí mediante essa palavra que Deus mandou. Então, o livro ele é todo aspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque toda a aprovação que eu passei, Deus permitiu, e toda a vitória que eu tive foi permissão de Deus também. Então, eu gravava, guardava as palavras que vinha, fazia uso delas e me sentia liberta mediante o que eu estava passando ali. Aí eu peguei o livro, fui, no primeiro dia, nada. Eu falei, não, Deus não mandou o nome, então Deus, será que ele não vai aprovar o livro? Porque o meu livro, eu queria que ajudasse as pessoas. A senhora sempre teve essa preocupação, né, em Deus aprovar e tal. Porque eu quero que faça efeito na vida das pessoas. Não quero que leia assim só um livro, eu quero que eles leiam e que sirva de algo para eles, porque a minha história foi muito forte. Sim. E tem alguém que passa a história tão simples e não dá conta. Então, assim, através... E também mediante a palavra, né? Que tem ali a palavra de Deus, que Deus mandou para me libertar. E que eles, através de ler o livro, eles vão também ler a palavra de Deus. Sim. Então, isso é porque me preocupou. Aí eu fui, no terceiro dia também nada. E quando foi no segundo dia nada, no terceiro dia, eu orando, eu falei assim, qual o nome que eu ponho no livro? Deus falou, põe o nome que te falaram, que te defamaram. Aí eu falei, nossa, mas como que eu vou pôr esse... Olha, eu chorei tanto, eu fiquei com tanta vergonha na hora que veio isso. E também o irmão falou lá na frente, olha, você vai buscar uma confirmação bem-aventurada daquele que realmente quer Deus na vida dele. Você realmente preocupou. Que eu realmente
te ajudasse nessa parte. Porque ele não falou com todas as palavras, mas eu entendi aquilo que eu estava buscando. Aí Deus falou assim, sua petição está sendo aceita. Então, na hora que eu orei, que Deus falou assim, põe o nome que colocaram em você, eu fiquei triste. Falei, mas como é que eu vou fazer um nome com esse nome? Um nome que me doeu tanto, que me machucou tanto, e é um nome tão feio para mim. Aí Deus falava assim, é esse nome, que é com ele que você vai chegar onde eu quero que você chegue. Então, por isso que eu coloquei. Me chamaram vigarista, não preocupa, vai ter virada. Teve a virada por quê? A honra e a glória é do Senhor Jesus. Porque ele me deu condição de ter essa virada na minha vida. Ele mostrou o caminho e eu fui. Ele mandou fazer, eu fiz. Porque se ele mandasse, falasse, não preocupa, vai ter virado, ficasse de braços cruzados, hoje eu não estaria com o meu livro. Hoje não teria, o livro não teria sido escrito e realmente as coisas não teriam acontecido. Algo que eu vi aqui na leitura do seu livro, que eu achei muito interessante, que eu quero até destacar só quem passa pelo deserto sabe o valor de uma chuva. Só quem passa pela luta sabe o valor que tem em uma vitória. E só quem passa pelas lágrimas sabe o valor de um sorriso. Isso realça o quanto o processo ele é importante em tudo em nossa vida. Sim. Eu queria saber qual foi o processo da dona Laurice na escritura desse livro, ao escrever esse livro, e qual foi a colheita que a senhora teve com este livro. Esse livro, às vezes, quando eu dou minhas palestras, eu falo, gente... Esse livro, se você torcer ele, sai sangue. Se você torcer de novo, sai lágrimas, sabe? E quando eu fui fazer a sessão de fotos, a sessão de fotos que eu tirei para ler de fora, aí eu olhei assim para o céu e agradecendo a Deus. Ela tirando foto, eu falei, Senhor, que minha mãe falava, olha, hoje você já passou por muitas humilhações e tal, mas você vai ter condição muito boa. Eu não vou estar presente, mas você vai lembrar de mim. Então, na hora que eu estava fazendo essa sessão de fotos, eu lembrei da minha mãe, olhei para o céu e lágrima desceu, e agradecendo a Deus e falando, se minha mãe estivesse aqui para participar, para ela ver a profecia dela cumprir na minha vida. E hoje ela não está. Me deu aquela tristeza e foi na hora que a fotógrafa bateu a foto comigo com lágrimas. Aí eu falei, não, essa capa é que eu vou colocar honrando a minha mãe, porque naquele momento eu estava agradecendo a Deus por ter sido humilhada pela minha deficiência, desejaram eu pedir esmola, não desejaram, falou que eu não ia ter filho, que eu não ia casar. Meu marido foi um homem maravilhoso, faleceu tem 2 anos, foi um homem que me honrou. Eu nunca senti falta de nada, meus filhos foram criados igual princesa. Eu tinha tudo na minha vida, eu tive um homem que... Se perder ele, é a mesma coisa que perder uma agulha no palheiro, sabe? E me deu todo o amor, todo o carinho e me deu de tudo mesmo. Nunca senti falta de nada, mesmo eu tendo a minha condição. Então, eu me vi ali, eu era tratada como uma rainha, sabe? Ele morreu, a frase que ele falava assim, vou morrer te amando, sabe? De tanto que ele me amava mesmo. Era uma pessoa maravilhosa, que é o pai das minhas filhas. E para quem fui julgada, que não quer ter filho, não quer ter marido... Eu tive um príncipe do meu lado, minhas filhas são lindas, maravilhosas. Toda hora que passava, a criança... tinha muita criança deficiente na época. Passava muita criança, assim, com deficiência, até pior do que a minha. Falava, seu filho vai ser assim. Falei, não tem problema. Assim como minha mãe me amou, vou amá-lo também. Mas minhas filhas nasceram do jeito que Deus quis, né? Todos os filhos são bonitos. Tenho 2 filhas maravilhosas. E já criei 10 filhos também. Minha mãe faleceu, minha irmã faleceu. Eu criei as filhas delas também, ajudei. Então, assim, e não só dela, filhos das pessoas também que não tinham condição, que batiam na minha porta. E às vezes as meninas iam para a igreja, Deus fazia obra, e elas ficavam com medo de voltar para casa e não continuar, ia para a minha casa. Quantas crianças fumavam droga, Deus chamava e eu levava para minha casa, e eles falavam, não deixa contaminar com suas filhas, seus filhos nasceram num lar cristão. Eu falava, não, aí aqui é que é o lugar delas mesmas. Eu falava com as minhas filhas, olha, isso vocês não podem fazer, isso vocês podem fazer, isso também não pode. Deixa eu oferecer para vocês contam para a mamãe, porque vai morar aqui agora com a mãe. E minhas filhas criou, nunca participou de nada, sabe? E sim, hoje todas são casadas, meninas, e Deus fez obra com todos. O que acontece hoje é você guardar a palavra de Deus, esforçar, ter bom ânimo e procurar os melhores caminhos. Não é o que eles falam de você que te define, é o que realmente você quer, né? Legal. Então, por isso que eu coloquei esse nome, me chamar de vigarista, não preocupa ter virado e teve, porque hoje eu sou uma mulher abençoada, teve virada porque eu esforcei, tive bom ânimo, e a honra e a glória do Senhor, Ele sempre esteve presente na minha vida, sabe? Pela misericórdia, não por mérito, que eu não tenho nenhum. Deus sempre cuidou.
Deus sempre cuidou e cuida até hoje. Esse livro aqui, como que eu consigo encontrar esse livro, André? É simples, é no Instagram da dona Laurice Bicalho, né? Esse livro, eu acredito que a essência dele é justamente isso, né? Uma pessoa que sofreu muito, mas que fez do seu sofrimento um combustível para impactar e mudar a vida de outras pessoas. Eu acho que esse título, né, que chamaram-me de vigarista, ele é um título que apresenta algo que a senhora viveu, algo que a senhora passou, algo que a senhora sofreu. E eu tenho certeza que essa fala aqui, essa fala foi de combustível para a senhora chegar muito mais longe, alcançar muito mais pessoas, porque a vida ela é basicamente sobre isso. Quando nós ouvimos algo que vai contra o que a gente acredita ou aquilo que de fato a gente deve sim continuar e não parar por nada. Nenhuma história ela é pequena o suficiente para ser interrompida por causa de uma palavra alheia. Toda história ela deve continuar. Eu queria que a senhora falasse também, dona Laurice, sobre o projeto, né, a Mesa dos 12, que é um projeto incrível que a dona Laurice executa aqui em Portugal, em Dubai. E eu queria entender, fala um pouco pra gente sobre esse projeto. É um projeto mesmo, que nasceu mesmo, né, foi tudo por Deus, sabe? Foi oração e Deus me mostrou esse projeto, porque como tem pessoas que passam pelo que eu passei, eu tenho alunas que já tentaram suicídio, hoje são escritoras, e como a cura é uma coisa muito profunda, porque eu gosto que Deus faz obra, Deus é que tem que aparecer. Eu sempre fico atrás, o Senhor Jesus na minha frente. E esse projeto, a Mesa dos 12, que eu faço, são realmente 12 pessoas. Às vezes, por dia, acontece a gente atender 3 horários, 4 horários, mas são 12 pessoas, sim. São os discípulos. Tudo que os discípulos passaram, que eles também passaram por muitas provas e venceram, é o que nós vamos estudar ali sobre os 12 discípulos. E no meio desses 12, nós sabemos que tem o Judas, né? Que traiu o Senhor Jesus. Ele deitou no ombro do Senhor Jesus, sabendo que ele tinha traído, sabendo que ele tinha entregado. O Senhor Jesus ele teve a coragem, a capacidade de deitar no ombro dele e falar, sou eu, Rabi, sabendo que era ele. Então, essa mesa dos 12 é principalmente esses espíritos, porque tem ele no nosso meio. Não adianta, tem sim. Porque ele teve com o Senhor Jesus, ele continua. Eu mesmo já passei por vários problemas assim, sabe? E nós estamos sujeitos a passar até hoje. Então, essa mesa dos 12 é para cura mesmo, cura, libertação. Igual eu não tive vergonha de colocar esse nome, não tenho, porque não me define. Eu não sou o que o povo fala. Eu sou uma mulher que tento fazer o melhor para servir a Deus e mesmo assim ainda sou muito errante, sabe? Mas é para eles verem que tem que consertar, tem que ver o que tem ali. Às vezes tem mágoa dos pais, tem mãe que não conversa com o filho. Eu tive aluna que é mãe e não conversava com a filha, não perdoava a filha. Sabe? Então, o mundo hoje está muito contaminado com a maldade e não tem perdão. E sem perdão é impossível você agradar a Deus, você avançar. Você pode até conseguir as coisas, sim, mas não é algo saudável, sabe? Sim. Porque eu acho que tudo para ser saudável na nossa vida tem que ter um sabor, tem que ter o Senhor Jesus. Perfeito. E o nosso coração, o meu, por exemplo, o meu coração é templo do Espírito Santo de Deus, não cabe bagagem. Perfeito. Principalmente bagagem do diabo, sabe? Que é dor, mágoa, rancor, essas coisas, eu não perco tempo, não. Então, é por isso que Deus tem me abençoado esse livro, de poesia também, para quem era uma pessoa que era chutada, que eles desejavam pedir esmola. A honra e a glória do Senhor, mas todo o palco que ele me coloca, eu sou aplaudida de pé. Para uma pessoa que desejava pedir esmola, hoje eu sento na mesa com doutores, sou semi-analfabeta, mas a inteligência que eu tenho, ela vem de Deus. E o que eu sei é Ele que me ensina, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz, porque o que eles me desejaram não é o que eu vivo hoje. O que eu vivo hoje é o que o Senhor Jesus determinou, é o que Ele escreveu quando Ele me colocou na Terra. É ajudar o próximo com a minha história. Eu agradeço a Deus porque a minha história ajuda pessoas. Então, se eu não passasse por o que eu passei, eu não estaria aqui com você. Eu não estaria ajudando mulheres igual eu ajudo, e só mulheres lindas, perfeitas, sem deficiência nenhuma, com coisas tão pequenininhas que faz elas pararem no meio do caminho, qualquer coisinha é motivo de não continuar com o propósito de Deus na vida delas. E eu acho que eu ajo assim, minhas filhas também agem assim. Todas as provas que nós passamos é combustível
para nós continuar mais firmes na presença de Deus e agradecer a Ele. Todas as provas que a gente passa, nós só agradecemos. Nós pedimos a Deus força para vencer. Não é fácil, sim, mas para Ele também não foi fácil. E a minha vida, tudo que eu passo, eu olho o que o Senhor Jesus passou, eu falo, não estou passando nada, não. Eu sempre carrego o sofrimento dele comigo, para quando vem as lutas, eu olho para Ele. Ele é o meu espelho. Eu falo, não, isso não é nada, ele passou pior. Aí eu venço aquilo ali, sabe? Uau. Então, essa que é o meu propósito, servir a Deus olhando para Ele, que é o modelo verdadeiro. Então, por isso que eu criei essa mesa dos 12. Perfeito. São 12 pessoas que são direcionadas, sim, baseado naquilo que Deus te entregou. Pode ter 100, mas a mesa só vai sentar 12. Cada hora 12, sabe? Cara, e ali é bom que as pessoas desmanchem, as pessoas não têm vergonha, as pessoas põem para fora, sim, sai liberta mesmo, sabe? Sim. Não eu, que eu não sei fazer nada. Mas ali eu preparo, eu consagro por ele. Eu sou uma pessoa assim, eu estou aqui. Às vezes tem uma pessoa que eu nem conheço, Deus mostra para consagrar, às vezes você não tem força. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, indiferente de conhecer, indiferente de ser da família. O nosso amor verdadeiro tem que ser igual ao do Senhor Jesus, apesar que nunca é igual, mas o amor nós temos que ter. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, assim, eu peço a Deus força, Ele me dá, eu consagro, a favor daquelas almas, pede a Deus para dar força, para confessar perante Deus todas as faltas, porque o perdão vem dele, não é de nós. E é tão bom você andar com o coração limpo. Pouco tempo agora eu passei uma situação muito difícil, que eu falei, meu Deus, perdoar vai ser difícil. Eu chorava, eu joelhava com a cara no chão, pedindo Deus força, porque foi terrível, terrível, terrível que eu passei. Mas não guardei mágoa, nem guardo, porque senão como é que Deus vai operar, como é que Deus vai ficar aqui dentro? Ele não entra no coração que tem mágoa. Meu coração é templo do Espírito Santo, então tem que pedir Ele força e um dia de cada vez, né? Tem que ir dia após dia. Fácil não é, mas nada é fácil, né? Para Ele também não foi. E nós ainda temos Ele que nos ajuda, né? Deus, ele é... ele é o motivo, né, cara, pelo qual estamos aqui, pelo qual a gente consegue chegar no objetivo. Acho que a história da senhora, ela fala muito bem sobre isso. Eu quero muito, dona Laurice, te agradecer. Eu tenho tido essa preocupação nos últimos dias de criar uma audiência que é uma audiência inteligente, uma audiência de princípios, né? E eu sou o cara que eu tenho esse princípio de ouvir pessoas que têm mais a agregar, pessoas que têm mais tempo de vida que eu, pessoas que são mais sábias, justamente para levar para essa nossa audiência um conteúdo que carregue princípios de Deus, um conteúdo que carregue princípios de vida, um conteúdo que leve Deus às pessoas. Por isso eu queria muito agradecê-la, fico aqui imaginando quantas pessoas, quantas pessoas serão alcançadas pelo conteúdo que a senhora entregou para a gente aqui hoje, quantos milhões de pessoas que ouvirão a sua história e elas serão motivadas a não desistirem, a continuarem, a dar seguimento em suas vidas, porque isso é importante. Mas antes da gente encerrar, eu queria te pedir uma coisa. Eu quero que a senhora olhe para essa câmera aqui e a senhora dê um conselho agora para quem está assistindo esse podcast, para quem se inspirou na sua história e talvez seja uma pessoa que está tendo dificuldades nessa vida, está pensando em parar, em desistir. Eu queria que a senhora fosse boca de Deus e falasse com quem nos assiste agora. Olha, o que eu digo para vocês, não desanime diante das provas, das lutas, das perseguições, da falta de condições, da perda. Pouco tempo mesmo eu perdi uma pessoa que eu amava muito e amo até hoje. Eles enterraram para mim não ver. E mesmo assim sofri muito, minha família, meus filhos sofreram muito, mas eu estou aqui de pé e falando que Deus é bom na nossa vida. E o que você tem que colocar Deus na sua frente. Deixa Deus te usar, não queira usar Ele. Porque hoje, se você deixar Deus te usar, se você ser boca do Espírito Santo de Deus, você vai ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. E olha, o que eu mais falo, toma muito cuidado com as redes sociais. Porque nem tudo que reluz é ouro. Depois você está perdendo tempo, sendo que você pode estar num lugar com pessoas certas, no lugar certo, na mesa certa. Pede Deus uma luz, pede Deus para te orientar, porque Deus não nega favor para nenhum de nós que somos filhos dele. E olha, eu, com uma mão, eu cheguei até aqui e estou no primeiro degrau, hein? Já fui para vários países levar o evangelho. Deus tem me mandado já fui para Dubai, coisas que, olha, gente, na roça ali, passando, comendo farinha com açúcar, Dubai.
não era para mim. Portugal, Espanha, Paris e outros lugares que o Senhor Jesus tem permitido eu colocar a planta dos meus pés, porque tudo é por permissão dele. Filhas lindas, netos maravilhosos. Por quê? Porque eu não desisti. Caí várias vezes, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. E se você fez algum projeto e não deu certo, não coloca na gaveta não, coloca ele nas mãos de Deus e continua que você consegue. Eu te falo com toda certeza que você consegue, porque eu com a mão só consegui. Por que você com duas não vai conseguir? E outra coisa, se eu conseguir e estou brilhando hoje, você com duas, você vai brilhar 2 vezes mais. Imagina seu projeto, que eu tenho certeza que é 1000 vezes melhor do que o meu. O que você não pode fazer para o seu próximo? Ama mais, perdoa mais e tenha fé no Todo-Poderoso e no seu coração. Não guarda bagagem do diabo, guarda a palavra de Jesus Cristo e aprenda a criar os seus filhos, seus netos, porque eu tenho certeza que você vai impactar muita gente no mundo inteiro. Seja a boca de Deus, seja luz no meio das trevas. Esse é o conselho, a palavra que eu tenho, porque eu sempre fui luz, porque o exemplo que eu digo, se você chegar à noite em casa, tá escuro, não é? Para você entrar, o que você faz? Acende a luz. Acende a luz. Sim. Então, é assim nós temos que ser. Na hora que nós chegar, as trevas têm que sair. E como que você consegue essa autoridade? Com Deus, com a ajuda de Deus, jejuando, consagrando, pedindo Deus força e amando o seu próximo como a ti mesmo. Quando Deus vê que você está amando o seu próximo como a ti mesmo, Deus tem prazer de te encher dos dons dele. Deus tem prazer de transbordar na sua vida para você transbordar na vida do seu próximo. Igual que eu falo, essas alunas minhas às vezes chegam, tem muitos dons, tem muita coisa boa que Deus deu, mas para por ali. Qualquer coisinha para, marido separa, para, e elas mesmas trazem doença para elas. Aí fica aí, Deus transbordou, a água está parada. Sim. Dá micróbios, dá lodo. O que nós vamos fazer? Vamos tirar essa água suja, perdoando, pedindo Deus força. Vamos limpar esse poço que é o seu coração, para começar a brotar e minar, né? Água limpa, água pura, água cristalina, para você matar a sede de muitos, levando a palavra de Deus. Perfeito demais. A palavra de Deus, ela é o suficiente, né? É tudo que a gente precisa. Dona Laurice, eu quero muito te agradecer. Muito obrigado por essa entrevista. Eu espero recebê-la, a senhora, lá no Brasil, quando a senhora estiver por lá. Quero te receber no estúdio. Quero que a senhora conheça todo o projeto que a gente tem lá. Que Deus continue te abençoando, que a senhora continue sendo essa pessoa cheia de energia, cheia de garra, cheia de força. A gente serve um Deus que ele tem esse costume de ir na contramão, porque o mundo ele ama muito aquilo que é atrativo aos olhos, o mundo ama aquilo que tem mais valor, aquilo que tem mais dinheiro, o mundo ama aquilo que tem mais posse, só que Deus ele tem um costume diferente, né? E o costume de Deus é basicamente escolher improváveis. Verdade. Deus ele é um Deus tão grande, mas consegue ser tão simples que ele vai em um pasto e escolhe um menino, enquanto dentro da casa dele tinha muitas pessoas mais capacitadas, mais preparadas e prontas para aquilo que Deus escolheu. Mas Deus escolheu um menino, porque ele escolhe coisas pequenas para confundir as grandes. Então eu tenho certeza que a senhora foi escolhida, que a senhora continue sendo essa flecha, continue alcançando muitas pessoas, porque tem muita gente que precisa ser alcançado pela tua palavra, muitas pessoas que precisam ser motivadas pela história da senhora. Deus abençoe, foi um prazer te receber. O prazer é todo meu e eu agradeço por Deus ter cumprido o desejo do meu coração, porque eu tinha na mente, eu tinha certeza que um dia eu ia estar nessa mesa com você. Porque o meu Deus, ele nunca perdeu uma batalha e nunca perdeu uma guerra e Deus não mente para ninguém. E quando eu te vi, Deus falou, você ainda vai estar com ele, hoje eu estou aqui. E eu agradeço muito a Deus, primeiramente a você, que você continua também brilhando, sendo uma pessoa maravilhosa na vida de muitos, porque tudo que você leva é cura, né? Tudo que você faz, a gente vê que realmente é Deus na sua vida. Então, eu quero agradecer você também por ter sido boca de Deus, por estar aqui, né? Obedeceu à voz de Deus, Deus mandou, você veio para cumprir o desejo meu que estava aqui e não sabia que eu ia estar com uma pessoa tão maravilhosa que é você. Deus abençoe. Eu que agradeço, continua essa amiga. Estrela brilhando. Eu que te agradeço, muito obrigado por tudo isso. Essa entrevista aqui, eu vou deixar na descrição aqui, eu vou deixar para vocês as redes sociais da Dona Laurice. Você consegue adquirir o livro através do Instagram, chama ela lá no Instagram. Ela tem alguns projetos também, então você que está pela Europa, que quer evoluir, que quer avançar, eu vou deixar aqui as redes sociais dela. Você consegue, é
só chamar a dona Laurice no Instagram, fala com a equipe dela, garanta seu livro, faça a mentoria, porque como eu sempre costumo dizer, a coisa mais valiosa que existe nesse mundo não é dinheiro, a coisa mais valiosa que existe nesse mundo é tempo. E quem compra a mentoria, compra tempo. Então faça a mentoria, desenvolva sua mente, tenha um autoconhecimento, porque isso aí vai ser fundamental. Nós aprendemos lições valiosas aqui nessa entrevista de hoje, e uma das lições mais valiosas que a gente pôde aprender com a dona Laurice é justamente sobre o amanhã. Por incrível que pareça, o amanhã tem o costume de nos surpreender. Às vezes você está numa fase da sua vida que ela não te apresenta uma visão de futuro. Talvez na fase que você está, você é menosprezado. Talvez na fase que você está, você é excluído. Talvez nesta fase que você vive, alguém olha para você e não dá nenhum valor. Nesta fase, alguém olha e fala para você que você não vai conseguir, e até mesmo quando você para pensar nestas palavras que te falaram e faz um parâmetro delas com o que você vive atualmente na sua vida, parece até fazer sentido, porque nada dá certo, nada avança, as portas se fecham, não encontra caminho algum. Só que o amanhã, ele tem o costume de nos surpreender. Tudo muda quando a gente entende que quando você serve a Deus, independente do teu presente, sempre haverá um bom futuro. O seu amanhã será maior do que hoje. Independente do lugar que você está, independente da região que você vive, independente de quem são as pessoas que estão dizendo para você que você não vai conseguir, conscientize-se a partir de hoje que sempre haverá um bom futuro, e Deus jamais vai te entregar um futuro que seja a cópia do seu hoje. Ele sempre vai te surpreender. Esse foi o nosso episódio de hoje do Youngcast. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e já clica aqui que a minha equipe vai deixar para você o próximo episódio. Eu já estou com mais um convidado aqui na Tour Portugal, pronto para falar com você e levar o evangelho para sua vida. Clica aqui que eu te recebo em 3 segundos no próximo vídeo.